Redução em vendas e de visitantes. Saiba o que prejudicou a 28ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul. Um patrono quase gaúcho, Lira Neto, bateu um papo conosco e falou sobre seus livros e sua relação com o Rio Grande do Sul. Pró-reitores de diversas instituições do sul do país debatem na Unisc o desenvolvimento da pós-graduação, da ciência, da tecnologia e da inovação. E os detalhes de mais uma mostra em cartaz que vem por aí. É agora no Unisc Notícias. Neste ano, a Feira do Livro de Santa Cruz do Sul dividiu opiniões. Um dos motivos foi a mudança de local. O evento saiu da Praça Getúlio Vargas para um dos pavilhões do Parque da Oktoberfest. O resultado, divulgado nesta semana pela comissão organizadora, apontou redução nas vendas e também no número de visitantes em relação à feira de 2014. Público de 23 mil pessoas e aproximadamente 12 mil livros vendidos. Estes foram os números da última edição da Feira do Livro, de acordo com a comissão organizadora. Resultado bem diferente da feira do ano passado, quando foram mais de 37 mil visitantes e 21 mil obras comercializadas. Para alguns escritores que lançaram livros durante a feira deste ano, os números são reflexos da mudança de local do evento. Não foi uma mudança que todo mundo... não foi tão bem acolhida pelo público, a gente sabe disso, mas foi uma mudança que foi estratégica em função de poder se diminuir custos na feira, já que montar a feira na praça, o custo é muito elevado disso. Houve uma ruptura, né? A gente estava acostumado a que fosse na praça, enfim, né? Toda aquela integração, até com os monumentos ali do entorno, que são muito bacanas, a Igreja Católica, o Banco Pelotense, que é a Casa das Artes Regina Simones, que promove também questões culturais, e esse roteiro dos cafés no centro. Então essa parte assim ficou um pouquinho faltando. Em decorrência da feira ter sido dentro do Parque da Oktoberfest, o número de pessoas dessa edição diminuiu. Porém, outros fatores como a chuva não atrapalharam quem decidiu aproveitar melhor os 10 dias de programação. Acostumada a levar sua banca na praça, Anete acredita que as vendas superaram as expectativas. A gente imaginou que seria, devido ao local, que as vendas teriam um prejuízo, né? E não aconteceu isso. Os professores e alunos da Universidade de Santa Cruz do Sul, que trabalharam na cobertura da feira, concordam que o movimento foi pouco, mas que o local acabou ajudando livreiros e escolas que estiveram presentes. Bom, eu fiquei com os alunos acompanhando a produção da agência de segunda a sexta e percebi que o movimento foi essencialmente assim de escolas que foram visitar a feira, tanto no turno da manhã quanto da tarde. Diferente do ano passado, quando a feira foi na praça, né, e a gente notava uma circulação de públicos de diferentes idades durante o dia todo, porque as pessoas estão circulando na rua, né, e acabam, enfim, passando pela feira, dando uma olhadinha, aquela coisa, o que não aconteceu ali no Parque da Oktober. A gerente do SESC de Santa Cruz do Sul garante que o Parque da Oktoberfest será o local das próximas edições da Feira do Livro, mas o evento poderá ter algumas alterações. A gente já tem algumas ideias, porque daí durante a realização da feira a gente já vai conversando, isso não funcionou, isso não dá mais, alguma coisa assim, né? Então a gente já tem várias ideias de coisas novas para propor, algumas que a gente não quer fazer mais, então assim, vai ter algumas mudanças para o próximo ano com certeza, mas essa avaliação a gente vai fazer nos próximos dias, mas a ideia é manter naquele local e assim, as pessoas vão ter que se acostumar com essa mudança e para o ano que vem consolidar o evento dentro do Parque da Oktoberfest. Na quarta-feira, dia 23 de setembro, a Escola de Educação Básica Educar-se trouxe a escritora, filósofa, educadora e pesquisadora Dulce Magalhães para palestrar na Unisc. O tema foi a arte de viver a mudança. Dulce Magalhães é atualmente uma das 10 palestrantes mais requisitadas no país. Autora de diversos livros, Dulce também integra o Comitê de 80 Lideranças da Paz, coordenado pelo ex-presidente americano Bill Clinton, que desenvolve um programa global de cultura de paz. A palestra na Unisc foi sobre como produzir mudanças, as dificuldades e a resistência de implementar o novo. A palestra contou com a presença de professores da Unisc, da Escola Educar-se e também de acadêmicos de alguns cursos da universidade.
A 28ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul teve como patrono o escritor Lira Neto, autor de diversas biografias, como Maísa, José de Alencar e, mais recentemente, Getúlio Vargas. Aproveitando a estadia do jornalista na cidade, nós fomos fazer uma entrevista com ele. Confira! Bom, nós saímos do estúdio e viemos até o Parque da Oktoberfest para conversar com o patrono da 28ª Feira do Livro de Santa Cruz do Sul, o cearense Lira Neto, jornalista e que está em Santa Cruz do Sul já faz alguns dias. Primeira vez como patrono numa Feira do Livro no Rio Grande do Sul? Primeira vez como patrono e primeira vez em Santa Cruz do Sul, né? Tive aqui algumas vezes no Rio Grande, claro, durante toda a pesquisa, os 5 anos de pesquisa, quase 6 anos de pesquisa sobre Getúlio Vargas, eu tive que vir várias vezes ao Rio Grande do Sul, a várias cidades, Porto Alegre, Rio Pardo, São Borja, né? Estive aqui pertinho, então, portanto, e estou muito feliz, muito orgulhoso e muito honrado, né, dessa homenagem, que para mim é um fato inédito, né? Uma coisa interessante. E a cidade tem me recebido muito bem, uma recepção calorosa das pessoas em Santa Cruz, né? Eu já me sinto um pouco parte integrante também da cidade, né? Para mim é motivo de orgulho e de muita honra. Bom, como é que se dá a pesquisa? Você escreveu muitas biografias. Como é que é feita essa pesquisa para lançar um livro sobre uma biografia? Olha, um projeto de biografia, ele leva no mínimo de 3 a 4 anos, no caso do Getúlio foram uns 6 anos praticamente, e é um trabalho de pesquisa árduo, um trabalho de coleta de dados em arquivos públicos, em arquivos privados, muitas entrevistas que você faz com pessoas que de uma certa forma tenham convivido com o personagem, principalmente se esse personagem é um personagem mais recente, mais contemporâneo, então é um longo processo, né, de ler os jornais da época, de ir às fontes primárias. É um trabalho difícil, mas é um trabalho delicioso, né? É um trabalho de jornalismo. Eu digo que meus livros são reportagens, né? Só que hoje eu tenho o privilégio de me dedicar numa pauta durante 5, 6 anos, né? Então, em vez de escrever em poucas linhas, eu tenho centenas de páginas onde eu posso escrever essa reportagem. Então é uma forma que eu encontrei de unir 2 grandes paixões minhas, né? O jornalismo e a história. Você estava me contando que começaste com jornalismo tardiamente, era professor. Isso. E aí descobriu o jornalismo. Como é que foi essa descoberta do jornalismo na tua vida? Pois é, eu era professor no ensino médio, ensino fundamental, dava aulas de história, dava aula de literatura e de redação. E eu tinha feito filosofia e tinha feito letras. E jamais tinha cogitado, jamais tinha passado pela minha cabeça a ideia de um dia ser jornalista, né? E eu, como meu salário michuruca de professor, eu precisei compor ali meu orçamento doméstico e arranjei um bico, né, num jornal como revisor do jornal. Revisor naquele momento era aquele sujeito que corrigia os textos dos jornalistas, né? E é uma profissão quase em extinção dentro dos jornais. Mas quando eu entrei no jornal, desde o primeiro dia que eu entrei, eu disse: o que eu estava fazendo na minha vida até aqui? É isso que eu quero fazer, eu quero ser jornalista. E aí, com 28, quase 29 anos, eu fui fazer vestibular novamente, né, agora para jornalismo, para comunicação social. E no segundo semestre da faculdade eu já tinha saído da revisão e estava na redação. E passei 12 anos, né, na vida de redação, até o dia que eu decidi que o jornalismo era minha paixão, mas algo nele ainda não completava, algo me inquietava, que era o meu desejo de fazer um jornalismo com mais tempo para apurar, com mais profundidade, né? E aí eu migrei da página do jornal, das páginas das revistas, para a página do livro. Você escreveu algumas biografias como Maísa, Padre Cícero, recentemente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi difícil de escrever? Olha, foi um grande desafio. Eu precisei me preparar muito, vamos dizer assim, para até me convencer que eu estava à altura, né, minimamente à altura de um desafio de biografar o personagem que, sem dúvida, né, é o personagem mais controvertido da história brasileira de todos os tempos. É um personagem amado e odiado na mesma proporção, um personagem que até hoje, né, tantas décadas após a sua morte, ainda continua dividindo opiniões, o Getúlio ainda continua atualíssimo
né, certas questões como o tamanho do Estado, Estado mínimo, Estado interventor, a questão da flexibilização ou não das leis trabalhistas, tudo isso está na pauta do dia. Ou seja, o Getúlio continua atualíssimo em motivos de acirrados debates. Então, e outra coisa, havia uma bibliografia pré-existente enorme sobre Getúlio. Getúlio talvez seja o personagem sobre quem mais já se escreveu no Brasil. Então, tudo isso tornava a minha tarefa um tanto complicada. Mas eu tinha a convicção de que faltava uma biografia contemporânea, moderna, com uma escrita jornalística sobre esse personagem tão controvertido e principalmente uma biografia que buscasse a isenção possível, né? Porque muito do que se escreveu sobre Getúlio ou de um lado, uma literatura quase devocional em relação ao Getúlio, ou de outro lado, uma literatura de tentativa de desconstrução absoluta do personagem. Eu acho que entre um extremo e outro está, na busca desse equilíbrio, dessa isenção jornalística possível, havia ali uma lacuna. E aí eu me propus a tentar preenchê-la, né, no que estivesse das minhas possibilidades e nos meus limites, e acho que a resposta tem sido muito interessante. A seguir tem a segunda parte da conversa com o escritor Lira Neto. Já voltamos.